O ônibus da equipe do Brasil de Pelotas sofreu um grave acidente. 2 jogadores do Brasil de Pelotas e um integrante da comissão técnica morreram num acidente com o ônibus da equipe. Não representa só uma tragédia para a torcida Chavante, para o Brasil, mas para a cidade, para o estado, para o país. Não tem como, né? 16 anos, a gente se transporta, né? Para aquele dia, a gente se transporta para aquela noite, a gente se transporta para os outros dias, para as outras noites, que para alguns aconteceu, doeu, foram para casa e a vida andou. Para nós aqui não. Eu posso dizer exatamente o que eu estava fazendo naquele momento. Era meu primeiro dia de férias, quando eu recebi um telefonema. Um diretor foi presidente do clube, uma pessoa muito forte, muito ligada ao Chavante, ao nosso saudoso doutor Ivânio Branco de Araújo, me perguntando se eu tinha alguma informação de um acidente com o ônibus da delegação do Brasil que estava retornando a Santa Cruz do Sul. E naquele momento a partir daí eu fui buscar justamente essas informações. Na mesma hora eu liguei para o médico do Brasil. Quando o doutor Guerreiro atendeu o telefone, eu fiquei muito aliviado. Porque eu perguntei, doutor, tudo bem? Doutor, tá tudo bem. Eu digo, não aconteceu nada. Com o tempo passando ali, ele me disse, realmente houve um acidente grave, né? E que lamentavelmente temos vítimas. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo, né? Estávamos todos num grupo do MSN e no momento do acidente estávamos todos conversando e falando bobagem, e o Perseu falou, pessoal, aconteceu um acidente com a delegação do Brasil, vou lá ver e dou notícia para vocês. Só que ninguém tinha a noção da magnitude desse acidente, né? Porteiro do meu edifício, que era torcedor do Brasil, e disse para mim, teve um acidente no jogo do Brasil ontem, morreu 3. Eu achei que ele estava brincando comigo, aí saí de casa, como eu sempre faço, venho caminhando, aí quando eu entro na Andrade Neves, na esquina do Antônio dos Anjos, eu vejo uma bandeira do Uruguai pendurada na janela, assim, e aí eu tomei um choque. Será que é verdade? Eu perdi 3 amigos, né? Porque a gente convivia diariamente. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar no velório. Foi um horror aquele velório no dia seguinte. Um calor assim, e eu nunca tinha visto meu pai chorar do jeito que ele chorou. Eu recebi uma mensagem, um SMS, na época era meu noivo, hoje é meu marido, me dizendo, Jana, teve um acidente com o ônibus do Brasil, morreu o Regis, o Milar, e parece que mais 2. E aí eu pensei, poxa, que brincadeira mais sem graça, não se brinca com isso. E ele me disse, eu não ia brincar com isso, é só o que se fala nas rádios, tá a cidade toda mobilizada. E eu disse, Mauro, não deve ser verdade. Quando chegou uma mensagem mais tarde, assim, era ele confirmando que, né, tinha sido o Regis, o Milar e o Giovanni. E eu me lembro que eu passei a noite chorando. Eu tinha muita relação de amizade, tanto com o Regis, com o Giovanni, que são aqui da cidade, como com o Cláudio Milar. Com o Giovanni, na véspera da viagem do Giovanni, eu estava com um CD na mão que eu tinha ganho de presente, e o Giovanni pegou aquele CD e disse assim, posso ficar para mim com o CD? Eu também gosto desse CD. E eu disse para ele, Giovanni, eu não posso te dar esse CD, porque eu ganhei de presente esse CD. Mas fica tranquilo, amanhã quando vocês chegarem em Santa Cruz do Sul, eu vou te presentear com o CD. Não deu tempo, né? Um choque, e é até hoje, né? Quando chega perto e as pessoas começam a se lembrar do acidente, principalmente porque impactou num ídolo recente do Brasil, que era o Milar. Ele era o amigão de todo mundo da torcida, ele era acho que foi um dos últimos ídolos que o Brasil teve. O pai era literalmente fã do Cláudio Milar. E eu tive que dar notícia pro pai do acidente. E eu nunca tinha visto meu pai chorar na vida.
Quando eu falei que o Cláudio Millar morreu, meu pai desabou a chorar. O pai com 84 anos. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Eu sempre fui muito, muito, muito fã do Millar. Muito fã, né? Da minha geração, ele foi muito importante. Ele, se não me engano, foi o último a ser noticiado, né? A morte dele. E foi horrível, foi como se fosse... É uma coisa muito estranha, né? Como se fosse alguém da nossa família que tivesse morrido. Foi muito triste. Como é que a gente vai dizer para uma criança? Como é que eu vou dizer para a Helena, que era a filha do Giovanni? Como é que eu consegui olhar para a Cris, para a Esther, que era a mulher, e a filha do Regis, que eles tinham perdido o pai? Isso foi difícil. A cidade abraçou o clube. Eu lembro da minha mãe e do Mauro contarem de verem torcedores conhecidos assim do Pelotas virem com respeito até o estádio, de estarem tristes naquele momento também com o que tinha acontecido. Mas a gente também vivenciou algumas coisas tristes, assim, de pessoas que conseguiram fazer piada do ônibus ter caído. De até hoje, assim, é uma coisa que me incomoda muito em jogos contra o Esporte Clube Pelotas, eles cantarem músicas sobre o acidente. Me marca muito que o Botafogo ajudou veio acho que 2 jogadores que o Botafogo cedeu para um para cá, outros clubes cederam jogadores. O Cláudio Duarte veio ser o treinador do Brasil aqui de graça. Eu lembro que o Botafogo fez um amistoso depois aqui com o Brasil, né? Acho que veio. O Botafogo foi jogar e na volta eles pararam em Pelotas para fazer um amistoso conosco, para juntar dinheiro. E eu me lembro que muitos clubes tinham essa coisa de que iam ajudar, mandavam jogadores. Gente, foi horrível, porque mandavam os jogadores, mas os jogadores que não servia para ninguém, sabe? Foi prometido muita coisa e pouca coisa foi feita. Eu acho que deveria ter sido feito mais pro Brasil. Tiveram alguns clubes que se solidarizaram, né? O Grêmio e Inter mandaram alguns jogadores para nós, mas assim, consigo lembrar também, em contrapartida, atos muito feios nessa época, né? Que foi um absurdo o Brasil ter podido jogar de 2 em 2 dias depois, né? O Brasil teve que jogar muito seguido, de 3 em 3 dias, era inviável. A gente já sabia qual era o destino que ia acontecer. Teve clube que não assinou, né? Foi contrário ao Brasil não ser rebaixado aquele ano, que era a coisa mais sensata a ser feita. E um dos clubes foi o Ipiranga. Tem minha antipatia até hoje. A gente escuta muita história, muita. Que foi o time A, que foi o time B, que tinha um acordo que se fosse unânime teria imunidade, se não fosse unânime, não, e que apenas um clube disse que não. A torcida queria que o Brasil jogasse por causa dos guerreiros, né? Vamos jogar em nome deles, vamos lá. E outros entendendo que não, que a direção do Brasil errou em aceitar coisa e tal, que não era para jogar. Muito se falou disso, de não deixar o Brasil ser rebaixado. Se ouve muito que um dos clubes que foram contra foi o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga não aceitava que tinha que ter rebaixamento. Então, entre Brasil e Ipiranga, desde aquela época se criou uma rivalidade muito grande por causa disso. O Brasil entrou na competição achando que poderia jogar, depois iam mudar o regulamento e ele não ser rebaixado. Não foi isso que aconteceu. Quando nós fomos nos reunirmos com a Federação Gaúcha de Futebol, nós fomos conversar com o presidente Francisco Noveleto a possibilidade, né? Quais eram as possibilidades. Ele chegou em algum momento, ele declarou na imprensa de que se o Brasil optasse por não jogar, o Brasil não rebaixaria. Mas isso ele manifestou num momento de emoção aqui no velório. Quando nós fomos a essa reunião, ele não assegurou isso. São várias versões. A gente tinha a informação inicial de que, inclusive do presidente da federação, de que o Brasil definiria
se queria jogar ou não, e que não aconteceria nada. Até porque não tinha como jogar 2 semanas depois de uma tragédia como aquela. Tinha que remontar um time, contratar treinador, contratar jogador. E a questão psicológica é a questão de abalo. Isso aí é o principal. O torcedor do Brasil estava anestesiado. Não houve votação. Para que nós não caíssemos, para que ele oficializasse, nós teríamos que passar por uma votação do Conselho Arbitral, que seriam todos os clubes participantes do Campeonato Gaúcho daquela edição. E que ele, de antemão, já tinha, isso dito pelo presidente da federação, já tinha conversado com alguns presidentes, com alguns clubes, e alguns clubes não aceitariam essa proposta. E disse-me ele que o Ipiranga de Erechim não aceitaria, não estava de acordo. Mas não houve votação. Na época não ficou muito claro, não era muito público que estão conversando para não deixar o Brasil rebaixar. Era uma coisa, a gente estava lidando com o luto e não estava, era uma coisa tão óbvia, né, do Brasil não poder ser rebaixado aquele ano, que a gente acabou não acreditando muito que isso fosse ser possível, né, como foi e fizeram. Era fisicamente e emocionalmente impossível o Brasil conseguir jogar aquele ano, né. Eu lembro dos jogos, inclusive eu vim com a camiseta do primeiro jogo contra o Brasil e Santa Cruz, com o estádio lotado. Foi um verdadeiro absurdo, né, o Brasil ter sido rebaixado aquele ano. A torcida foi o que foi o combustível para que a gente não desistisse. Ela sabia da dificuldade, no íntimo ela sabia da nossa grande dificuldade. E ela veio junto, né? E eu lembro no jogo contra o Santa Cruz, que é o jogo a nossa estreia aqui, e nós só empatamos aquele jogo exatamente pela energia, por tudo, né, porque o estádio estava lotado, por tudo aquilo que a torcida demonstrou. E a torcida do Brasil literalmente lotar o estádio e acolher, né, o time como naquela noite aconteceu, em todos os jogos também, mas foi muito difícil. Aí aquele jogo vai ser para sempre lembrado, assim, parecia que era uma final de campeonato, era um jogo importante, né, mas importante de maneira triste, na verdade, né, o estádio estava lotado, eu acho que devia ter mais do que a capacidade permitida. Eu lembro direitinho do jogo. No primeiro jogo aqui contra o Santa Cruz, era 1 hora antes do jogo, não tinha mais espaço no estádio. O estádio está completamente lotado. Parecia uma festa. A gente tinha ido para uma festa e aqui na volta do estádio mesmo, mal tu conseguia caminhar. A torcida fez o que ela mais gostava era de vir se divertir. Era um ambiente completamente diferente de tudo que a gente já tinha vivido. Difícil falar, porque estavam as famílias dos jogadores aqui, a viúva dos jogadores, os filhos, mãe, irmãos, pais. Foi tudo diferente. O que menos eu fiz aqui no dia no jogo foi transmitir o jogo. Eu era repórter de campo, ficava dentro do campo. Tu olhava para a arquibancada e tu via torcedor chorando. Tu via jogador chorando. O Alex Martins chorando. Como é que tu vai jogar futebol assim? É difícil dizer, né? Como é que é torcer para um time que nem o Brasil. É paixão, é pura paixão. É amor. Né? E a gente fala, assim, a gente até pode trocar de mulher, mas de clube, a gente não vai trocar nunca. Acho que ser torcedor do Brasil, de qualquer clube do interior, apesar de toda a dificuldade, aquele torcedor não torce por título, por dinheiro. Aquilo entrou na vida dele e ele não tira aquilo de jeito nenhum. Quando tu torce para um time do interior, tu sabe que não é o título que tu vai ganhar. Quando se torce para o Brasil, aqui o Bento Freitas, muitas vezes é a tua primeira casa, onde tu encontra vários amigos, é onde tu encontra a paz. Imagina assim, muita gente fervorosa, do bem, aquela batucada, é como se fosse um carnaval na arquibancada. É diferente, muito diferente. Talvez fosse mais fácil torcer para um time de capital, do eixo Rio-São Paulo, time europeu. Deve ser bem mais fácil, mas eu não troco.
poucas pessoas entendem, né, essa nossa paixão, essa nossa idolatria. O Brasil é o meu grande amor, assim, a minha maior paixão. É torcer, é vibrar, é sofrer. Até o nosso sofrimento é diferente, viu? É bom demais, ganhando, perdendo. É o Brasil que tem a melhor charanga, é o Brasil que te dá essa oportunidade da gente se apaixonar realmente. Por isso que diz que não só a maior é mais fiel, como eu sou Brasil. Tipo de torce, eu sou Brasil, sou Chavante. Tá, mas não, eu sou Brasil. Eu casei com uma pessoa que a gente chama de misto, né? Ele torce pro Brasil e torce para um time da capital. E eu brinco com ele. Às vezes eu fico imaginando que ele vai me contar que ele tem outra família. Porque se a pessoa tem outro time de futebol que é paixão e ele consegue, tipo no gauchão, torce para um ou pro outro, cara, me dizer que tem outra família, né? Eu sempre espero esse dia que vai acontecer. Torcer para um clube do interior, tu dedica a tua vida, né, ao clube. Um time do interior, se a gente quiser saber o dia a dia do clube, é muito fácil da gente saber. Tá, em Porto Alegre, quem é que tu torce? Inter ou Grêmio? Ninguém. Como ninguém? Tu tem que torcer para alguém. Ah, então Flamengo ou Corinthians? Nenhum dos dois. Brasil. Eu não sei explicar, é um sentimento diferente só. Eu te convido, quem não conhece, a vir aqui uma vez na vida que tu nunca mais vai esquecer. Uma razão de vida. Tudo. É tudo. Ocupa um lugar extremamente importante na minha vida. Eu acho que o Brasil ocupa um espaço bem grande, né? Não só no coração, mas como tempo. Não tem um dia que eu não pense em Brasil, que eu não fale em Brasil, que não tenha alguma coisa do Brasil. Aliás, meu maior orgulho é ser Brasil, ser Chavante. É bom demais, bom demais. O Brasil é muito importante. Eu trabalho em hospital, tenho escala de plantões, dependendo do campeonato, né? Eu faço a minha agenda conforme os Jogos do Brasil. Eu sou o que sou pelo Brasil, foi um amor à primeira vista e vai continuar eternamente. O amor vai ser eterno. Meu dia a dia a gente pensa no Brasil, e o Brasil realmente para mim é grande paixão. A minha não, a minha é de muito, porque somos muitos, assim. E só entende isso, só nós entendemos isso. Alguém pode nos perguntar, mas cara, que bobagem, paixão por um clube. Mas é a nossa grande paixão. E única. E única. Ele tem o seu passado de glória, tem o seu nome gravado na história. Brasil, Brasil.